Aos 32 anos, um homem tinha conquistado desde a Grécia até a Índia, sem perder uma única batalha importante. Governava o maior império que o mundo ocidental alguma vez vira. E então, na Babilônia, adoeceu e morreu em poucos dias. Sem herdeiro claro, o império desfez-se quase de imediato numa longa guerra entre generais. A pergunta é essa: e se Alexandre, o Grande, não tivesse morrido tão cedo? Comecemos pelos factos, porque a carreira dele parece exagero e não é. Alexandre herdou o trono da Macedônia aos 20 anos, depois do assassínio do pai, Filipe II. Felipe já tinha construído o melhor exército da época e dominado a Grécia. Alexandre pegou nessa máquina e apontou-a ao maior império do mundo, o dos persas. Em poucos anos, derrotou o rei persa Dário, conquistou o Egito, onde fundou a cidade de Alexandria, e avançou até a Ásia Central e ao noroeste da Índia. Não foi só sorte militar. Ele combinava audácia tática com uma capacidade rara de manter um exército motivado a milhares de quilômetros de casa. Aos 32, tinha juntado sob um só domínio povos, línguas e religiões que nunca tinham estado unidos. Era um império montado à pressa, imenso e frágil, todo ele assente numa única pessoa. E foi essa fragilidade que a morte dele revelou. Em 323 a.C., na Babilônia, Alexandre adoeceu com febre e morreu ao fim de cerca de 10 dias. As causas ainda hoje se discutem: febre tifoide, malária, talvez veneno, embora a doença seja a explicação mais provável. O problema não foi só a morte, foi o vazio que deixou. Não havia um sucessor adulto e reconhecido. A mulher estava grávida, e o filho só nasceria depois. Havia ainda um meio-irmão com limitações mentais. Nenhum deles conseguia segurar aquele império sozinho. Conta-se que, no leito de morte, quando lhe perguntaram a quem deixava o reino, Alexandre respondeu ao mais forte. Verdade ou lenda, foi exatamente isso que aconteceu. Sem herdeiro capaz, o poder passou para quem tinha exércitos e ambição. O que se seguiu foi uma das maiores lutas pelo poder da antiguidade. Os generais de Alexandre, conhecidos como os diádocos, os sucessores, dividiram o império e passaram décadas a guerrear entre si. Do caos saíram alguns grandes reinos. Ptolomeu ficou com o Egito e fundou uma dinastia que duraria até Cleópatra. Seleuco ficou com um vasto território na Ásia. A Macedônia e a Grécia caíram sob outra linhagem. O Império Único de Alexandre estilhaçou-se em pedaços rivais. Mas aqui há um detalhe importante, que costuma passar despercebido. Mesmo dividido, o mundo que Alexandre criou não desapareceu. A cultura grega espalhou-se por todo o Oriente Médio e Ásia Central, misturando-se com as culturas locais. A esse período chamamos helenístico, e ele moldou a região durante séculos. Agora entramos na especulação, com a fronteira bem marcada. Imaginemos que Alexandre não morre aos 32, mas vive mais 20 ou 30 anos. O que muda? O efeito mais imediato seria a consolidação. Um império conquistado à pressa precisa de tempo para se organizar, leis, administração, estradas, moeda comum, lealdades construídas. Alexandre mal teve tempo para governar o que conquistou. Com décadas pela frente, poderia ter transformado uma colcha de conquistas numa estrutura mais sólida. Há também os planos que ele deixou por cumprir. As fontes falam de projetos de novas campanhas, talvez contra a Arábia ou para o Ocidente, em direção a Cartago e ao Mediterrâneo Ocidental. Se esses planos avançassem, o mapa do mundo antigo poderia ter sido muito diferente, com o império a esticar-se ainda mais. E aqui surge uma das perguntas mais fascinantes. Se Alexandre tivesse virado para o Ocidente, teria encontrado uma Roma ainda jovem, uma república em crescimento mais longe do poder que teria séculos depois. Alguns historiadores antigos já brincavam com essa hipótese, imaginando um choque entre o exército de Alexandre e as legiões romanas. É um dos primeiros exemplos de história alternativa que conhecemos. E é pura especulação, claro, porque nunca aconteceu. Mas ilustra bem o que estava em jogo. Uma Roma confrontada com Alexandre no auge poderia ter sido esmagada no berço, ou poderia ter resistido e travado o expansionismo macedônio. De qualquer forma, a ascensão de Roma ao domínio do Mediterrâneo, que definiu o mundo ocidental,
poderia ter tomado outro rumo se um gênio militar tivesse vivido para olhar na sua direção. Convém, porém, travar o entusiasmo, porque há razões fortes para duvidar de que tudo corresse bem. Manter unido um império tão vasto era quase impossível com a tecnologia da época. As comunicações eram lentas, as distâncias enormes, as culturas muito diferentes. Nem o próprio Alexandre, vivo, teria escapado a revoltas constantes. Há ainda a questão da sucessão, que continuaria a existir. Mesmo vivendo mais tempo, Alexandre teria de garantir herdeiros capazes e uma transição pacífica, algo que poucos impérios da antiguidade conseguiram. É perfeitamente possível que, à morte dele, mais tarde, o império se fragmentasse na mesma. Por outras palavras, viver mais não significa necessariamente um império eterno. Significa, no máximo, mais tempo para tentar resolver problemas que talvez não tivessem solução com os meios de então. Mesmo assim, algumas mudanças de longo prazo são plausíveis. Se Alexandre tivesse consolidado o império, a fusão entre o mundo grego e o oriental poderia ter sido ainda mais profunda. Cidades de estilo grego, com as suas escolas e bibliotecas, poderiam ter se multiplicado da Ásia Central até a Índia. O comércio de longa distância, as trocas de ideias, de ciência, de religião, tudo isso poderia ter ganho outra escala. O período helenístico já foi extraordinariamente fértil em ciência e filosofia. Um império mais estável poderia ter prolongado e ampliado esse florescimento. É especulação, mas é séria. O contato entre civilizações costuma acelerar o conhecimento. Um mundo com um centro grego forte e duradouro no coração da Ásia teria sido um mundo com mais pontes entre Oriente e Ocidente, e as pontes, na história, são muitas vezes onde nascem as maiores mudanças. Há um último ponto que a lenda de Alexandre nos ajuda a ver. Um império inteiro dependia da saúde de um único homem de 30 e poucos anos. Quando ele caiu, tudo caiu com ele. Isso diz muito sobre a fragilidade do poder pessoal. As estruturas que sobrevivem aos seus fundadores são as que constroem instituições, leis e sucessões claras, coisas que não dependem de uma só vida. Alexandre foi um gênio da conquista, mas não teve tempo, ou talvez vontade, de construir isso. Por isso, o cenário de um Alexandre mais velho é, no fundo, a pergunta se ele teria sido tão bom a governar como foi a conquistar. E essa é uma pergunta muito mais difícil, porque conquistar exige audácia, e governar exige paciência. Raramente a mesma pessoa domina as duas coisas. Alexandre morreu jovem e virou lenda. Talvez parte do seu mito venha exatamente disso. Não viveu o suficiente para falhar, para envelhecer, para ver o seu império desfazer-se diante dos olhos. A história está cheia de conquistadores brilhantes e de impérios que não sobreviveram aos seus criadores. Construir dura muito mais do que conquistar, e é bem menos glorioso. Viver mais teria dado a Alexandre a hipótese de provar se era também um construtor. Nunca saberemos. E é essa dúvida que mantém a pergunta viva 2300 anos depois. Deixa nos comentários, achas que um Alexandre mais velho teria construído um império duradouro, ou ele desfazia-se na mesma?